Olá pessoal, tudo bem? Olá, uma ótima tarde a todos. Terça-feira, 6 de agosto, agora 2 horas e 48 minutos, minha gente. Um dia exaustivo de muita reunião, de muita articulação, porque hoje começa a votação em segundo turno na Câmara dos Deputados da nova Previdência, do texto que foi aprovado um pouquinho antes do recesso branco na Câmara. Ontem, como vocês acompanharam, não teve quórum, né? Não houve quórum suficiente para a votação, mas também não há grandes problemas porque existem remédios regimentais para isso. Há duas possibilidades de nós não perdermos prazo, tá? Numa votação que, repito, começa hoje, tá? Daqui a pouco começa essa votação. Eu estava na Câmara, despachei na Câmara, tive reunião com os vice-líderes, teve CMO, passei na casa do presidente da Câmara, falei com alguns ministros, agora estou voltando para o Senado, porque tem umas comissões mistas de medida provisória, e depois para a Câmara para votação, o início, né, da discussão, da votação e da votação em segundo turno. Então, quais são os dois remédios regimentais que nós temos para esse prazo? Porque ontem não teve quórum, então não contou prazo. Nós temos uma votação de quebra de interstício, que é muito simples. Vota, maioria simples, pronto, acabou. E nós temos a possibilidade de contar uma sessão hoje, outra sessão extraordinária hoje ainda, a depender do horário que terminar, ou uma outra sessão amanhã e aí uma outra extraordinária amanhã. Então, a questão do prazo está resolvida, tá? Não tem problema para isso, a questão é só realmente a gente conseguir os votos, aprovar, pronto, acabou, né? A coisa está relativamente azeitada, porque a discussão foi exaustiva no semestre passado, né? E a oposição, obviamente, também quer apresentar alguns destaques, mas a gente vai tentar segurar o máximo. Claro que eles vão apresentar, vão fazer aquele barulho todo, vão tentar se apegar nas questões envolvendo pensão por morte, que foi um dos temas que deu mais discussão no semestre passado, né? Quer dizer, agora, três semanas atrás, né? 3 semanas atrás, que foi a questão da pensão por morte, porque a bancada evangélica se organizou ali e não queria aprovar o texto, porque a oposição... Opa, esse telefone tá girando? Opa, girou. Porque a oposição estava ali argumentando que as viúvas receberiam menos de um salário mínimo de pensão por morte. Nós comprovamos que isso não é verdade, né? Porque ali o texto diz que isso só aconteceria de você ter um proporcional menor da pensão se, obviamente, esse proporcional fosse acima do salário mínimo, né? Nunca ninguém receberá menos que um salário mínimo, ponto, né? Nós comprovamos isso. E para deixar a coisa mais rápida, mais célere, por exemplo, se a pessoa está empregada, né, tem um emprego e está ganhando uma pensão um pouco menor, aí ela perde o emprego. Para ela voltar com a pensão integral, né, para ter essa regra certinho, a gente está fazendo uma portaria, né? A portaria começou a ser feita já no final do semestre legislativo, tá? E tá pronta para que a gente possa regulamentar isso, tá, gente? Então isso tudo foi acordado, mas é claro que a oposição vai fazer e vai acontecer em relação a isso, né? Eu, vocês sabem, sou contra todo e qualquer tipo de benefício ou de brecha em relação à Previdência. Acho que isso é um sacrifício que todo país tem que fazer, é um passo que a gente dá, né, para o crescimento do nosso país. E, obviamente, trabalhar um pouco mais e contribuir um pouco mais segue a tendência mundial para aqueles países que estão envelhecendo, quer dizer, os países em que a população vive mais, graças ao bom Deus, tá, gente? Então, deixa eu ver aqui, Joyce, o que está quebrando o Brasil são as assistências sociais, subiu o número do BPC. Não são as assistências sociais que quebram o país, não, gente. O que quebrou o país foi incompetência, corrupção, má gestão e uma previdência que era um saco sem fundo. Então, a gente está resolvendo todas as coisas, uma de cada vez, né? Outros temas importantes que se debatem hoje, né? Por exemplo, tem a medida provisória 879, que nesse momento está acontecendo a discussão ali no Senado, na Comissão Mista de Medida Provisória, que é a medida que envolve o setor elétrico brasileiro. E na semana que vem, ou no máximo em 2 semanas, deve entrar em votação a medida provisória 881, a MP 881, que é uma medida provisória importante. É uma medida provisória que é a MP da Liberdade, né? Então são vários, tá chacoalhando aqui, gente, chacoalhando, cara. Então são vários temas importantes. Essa semana a gente deve ficar focado todo aí na Previdência, e eu vou trazendo pra você novas informações aí, né? Porque política você sabe como é que é, né, gente? Aquela historinha da nuvem, você olha então de um jeito, olha de novo, tá de outro, né? De segundos em segundos a nuvem muda aí de configuração, né? Mas o desenho é esse, né? Para que nós comecemos a discutir hoje e votemos até amanhã. Hoje deve até invadir a madrugada a sessão, tá? E votemos até amanhã aí. E finalmente o segundo turno da nova Previdência, e a coisa vai para o Senado, né? E aí lá o time do Senado vai acompanhar, e eu também, obviamente, como líder do governo no Congresso Nacional. Tá bom, minha gente? Ó,
Beijo pra vocês, fiquem com Deus, vamos que vamos. Tô chegando aqui na Câmara dos Deputados, o Brasil tem pressa.